estamos iniciando mais um programa Pra Cima, o seu programa de quarta-feira à noite com muita coisa boa para você. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e também como um segundo idioma pode fazer total diferença na sua vida e na sua carreira. Então você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso portal ou pelo Facebook e conhece alguém que quer empreender, envia esse link para todo mundo, chama toda a família e todos os amigos, porque hoje vocês vão conhecer um case de sucesso. E vamos anunciar o nosso convidado de hoje. Olha, ele é sócio da Influx English School e ele também é fundador da Excusia, agência de viagem. Seja muito bem-vinda ao programa Pra Cima, Júnior Pimentel. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Maravilha, Júnior. Então, para a gente te conhecer melhor, conta para a gente um pouquinho sobre quem é o Júnior e como que foi essa trajetória até agora, onde você está empreendendo. Perfeito, me chamo Júnior, tenho 28 anos, sou manauara, gosto de Tambaqui, de Tucumã. Oh, maravilha. Cara, a minha trajetória começou basicamente no meu primeiro emprego, que coincidentemente é o lugar onde eu estou até hoje, na Influx. Maravilha. Exatamente. Tive um convite, na época, de um primo meu, ele que me deu essa primeira oportunidade, preciso lembrar dele aqui. Entrei na época como professor de inglês, dei aula ali por mais ou menos uns 3 anos, tinha sede de vencer, de seguir, de continuar, de voar voos mais altos, né? E aí fui migrando de cargo lá dentro, né? Fui coordenador pedagógico, consultor comercial, inclusive na área comercial foi onde eu, de fato, me senti mais preenchido. Não que como professor eu não fosse, adorava dar aula, Sim. mas na área comercial foi onde eu mais me encaixei, né? E aí me tornei gerente comercial, depois gerente da unidade. E aí veio o convite, na época eram meus chefes, né? De me tornar sócio. Eles precisavam viajar, sair de Manaus e veio aí a oportunidade que eu tanto esperei, e eles sabiam disso, né? A gente conversava muito sobre isso, de um dia eu me tornar sócio, me tornar dono. Então, na Influx, a minha história foi mais ou menos assim. Passei por essas áreas até chegar na sociedade. Foi mais ou menos isso. Que maravilha. E qual foi o momento assim que você sentiu depois de passar, já foi professor, teve vários cargos, qual foi o momento que você sentiu que era realmente a hora de dar um próximo passo? Já estava realmente pensando nisso, esperando a oportunidade? Exatamente. A gente conversava muito sobre um dia eu me tornar sócio, mesmo quando eu era professor, né? E chegou um momento ali que eu estava dando aula, que eu olhei assim, cara, tinha um teto ali, né? E eu sonhava mais alto que isso, sabe? Sim. Então aquele teto ele não era para mim. Então, como a gente já conversava sobre isso, eu fui passando por outras áreas, chegou o momento de eu me tornar sócio. Eu lembro até hoje da conversa que a gente teve, a reunião que a gente teve. Negociamos ali, então, a sociedade. Que maravilha. Júnior, e o que mais te marcou assim, nessa trajetória? A vida do empreendedor é muito assim, altos e baixos, né? E mudar de funcionário para empreender, para dono do negócio, é totalmente diferente. Então, o que mais te marcou nessa transição? A gente, enquanto funcionário, querendo ou não, a gente está com aquele campo de visão e a gente tem aquela rotina, aqueles afazeres de uma função em específico, Sim. né? E quando a gente passa a ser dono, a gente precisa fazer análises mais macro do Sim. ambiente, né? Então, a gente tem que se preocupar com a estrutura, a gente tem que se preocupar se o pagamento foi feito do funcionário, da comissão, a gente fala sobre imposto, enfim. Então, a gente tem que aumentar o nosso campo de visão, Sim. né? Coisa que um funcionário, quando ele tem uma função específica, ele tem que executar aquela, né? Sim. Então, passar a olhar como dono. Então, essas foram as dificuldades que a gente enfrentou no início. Maravilha. É realmente assim, eu até falo, né? Quando você está numa função específica, você vai estudar só aquilo, você vai se preocupar só com aquilo. Mas quando você tem esse olhar macro, acaba que você precisa olhar tudo isso, entender um pouco de cada setor, é realmente um desafio empreender. E nessa tua trajetória,
qual foi assim, os maiores aprendizados, ou até mesmo um erro que você cometeu e que você poderia compartilhar aqui, que te ensinou algo que foi valioso e você pode falar para as pessoas que estão ali nos assistindo? Aprendizado. Talvez soe um pouco clichê, mas quando a gente faz o bem, faz as coisas de forma certa, com humildade, e se dedica, as coisas acontecem. Então, o meu maior aprendizado foi que, quando você está num ambiente que, claro, com pessoas que querem que você cresça, você está num ambiente bom, saudável, a dedicação, a determinação, de fato, vão fazer você crescer, sabe? Então, o maior aprendizado mesmo é que quando você dá o seu melhor, quando você entrega algo a mais e faz o certo com humildade, as coisas acontecem. Então, acho que o maior aprendizado é isso. Maravilha. Olha, as pessoas estão interagindo com a gente aqui no YouTube. A Patrícia Cunha. Esse cara é sensacional, olha aí. Maiara Lopes, parabéns. Jaque Ribeiro, tudo. A Mara Baixo está batendo palma aqui, mandando um coração. Maravilha. Se alguém tiver uma pergunta também, quiser perguntar algo aqui pro Júnior, manda aí pra gente. Manda o teu alô, do bairro que tu tá falando, que a gente está aqui para interagir com você. Júnior, e a Influx, ela tem uma metodologia própria e exclusiva que garante um resultado até em um tempo bem legal, né? Conta pra gente um pouquinho, então, o que isso quer dizer mesmo na prática. Então, a gente vive num mundo, querendo ou não, onde a gente quer alcançar as coisas da forma mais rápida possível, né? A gente vive num mundo muito tecnológico, onde as coisas acontecem, né, de forma mais prática, mais rápida, né? E na Influx a gente entrega isso não de agora, mas a Influx tem mais de 20 anos, e a gente entrega um inglês e um espanhol de qualidade, de fato, avançado, num tempo que eu diria recorde. Quando a gente fala de domínio, de fato, né, e a gente analisa o mercado, um domínio, hoje no mercado você encontra escolas entregando o inglês em 4, 5, 6, 8 anos. E a Influx entrega o domínio, né, tanto do inglês quanto do espanhol, em 2 anos e meio. Perdão. Inglês em 2 anos e meio e espanhol em 2 anos. Então, o nosso maior diferencial é entregar, de fato, um inglês real, né, de inglês avançado, num tempo que condiz com a realidade atual. Que maravilha. E tem também uma certificação internacional que esses alunos fazem. Conta pra gente um pouco como que funciona isso e que diferença isso faz também para o aluno. Então, infelizmente, o certificado de um curso de idiomas não tem a credibilidade mundial que, às vezes, uma pessoa, quando ela quer entrar numa universidade de fora, numa multinacional, numa empresa grande, infelizmente, o certificado de um curso livre não tem esse peso, né? O que tem, de fato, credibilidade mundial e o que agrega até mesmo no seu currículo são as certificações internacionais. A Influx trabalha com o TOEIC Test, é um certificado de cunho empresarial, mas, né, multinacionais, empresas solicitam ela, mas muitas universidades também. E nós garantimos no mínimo 700 pontos, importante salientar. 700 pontos, a pessoa que tem no mínimo essa pontuação, ela é classificada como independent user, usuário independente, uma pessoa que domina o inglês e tem inglês avançado. Uau. Então, quando você quer entrar numa multinacional, numa empresa grande, em algumas universidades, você vai apresentar o TOEIC e você vai estar aí com os pés dentro dessa empresa. Uau, que incrível. Olha, para você que está acompanhando aqui a programação da TV Mascate, eu quero dar uma mega dica para você, que é o nosso patrocinador oficial, que é o Sabá Material de Construção. Então, se você está pensando em construir ou reformar, você precisa fazer uma visita no Sabá. Lá tem tudo o que você precisa para sua reforma, para construir a sua casa, para ter o seu sonho realizado da casa própria. Desde tinta, argamassa, cerâmica, tijolo, cimento, areia, tudo o que você precisa. Se você precisa também fazer o seu poço artesiano, lá no Sabá tem todo o material que você precisa para fazer o seu poço artesiano. E olha que interessante, se você está nos assistindo do interior do Amazonas, o Sabá entrega tudo o que você precisa lá no porto, na balsa, e todo esse material vai chegar para você aí na sua cidade. Então, se você está pensando em construir ou reformar, passa lá no Sabá Material de Construção. Fica localizado na Avenida Praia da Ponta Negra, número 15, Parque Rio Solimões. E o Instagram é @Sabá Materiais de Construção. Então, se você está pensando em construir ou reformar, passa lá no Sabá.
E voltando aqui para nossa entrevista, que eu quero conversar muita coisa ainda sobre inglês. Conta pra gente um pouquinho sobre o inglês. Muitas pessoas acham que o inglês ele é mais para viajar. Tem gente que ainda acha que vai precisar só nesse momento. Então, como eu não vou viajar, como eu não vou em outro lugar, eu não preciso fazer o inglês agora, eu não preciso fazer o espanhol agora. Mas, na sua visão, o que de fato um idioma muda na vida de uma pessoa? Então, o inglês é vida, é tudo, né? O inglês agrega, de fato, em muita coisa. Agrega, obviamente, numa viagem internacional. Imagina você fazer uma viagem internacional e, enfim, né, ficar fazendo mímica, literalmente passando vergonha, né? Sim. Dependente de aplicativo, dependente de outra pessoa, né? Então a gente, depois de velho, como falam, né? Dependendo de outra pessoa, fica meio complicado. A experiência não fica legal e não fica tão enriquecedora, né? Mas não só numa viagem. No âmbito pessoal, cultural, você poder, fazer network, conhecer novas pessoas, né? Mas muito profissionalmente também. Então, hoje, uma pessoa que domina um segundo idioma, ela está à frente de muita gente, né? Infelizmente, nem 5% da população brasileira domina ainda o inglês. E dominá-lo, de fato, ainda é um diferencial gigantesco, né? Basta você olhar o seu ciclo de amizade, familiares e ver quantos falam inglês, né? Poucas pessoas falam. Infelizmente, isso é, acho que, cultural. Mas inglês agrega em tudo, né? No âmbito pessoal, cultural e profissional, com certeza. Maravilha. E para quem está começando agora, Júnior, assim, como que é? Quais as primeiras dicas, mais ou menos, quanto tempo dá para começar já a se arriscar com pouco tempo de curso? Como que funciona isso? Então, naturalmente o nosso curso completo ele já é um curso muito rápido, né? Então as coisas acontecem na nossa escola de forma rápida. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro módulo, nosso primeiro semestre, o aluno já se forma no nível básico. E quando eu falo básico, não é alfabeto, cores, enfim, números, né? O alfabeto, o básico na nossa escola, a gente ensina 5 tempos verbais, que em muitas escolas é ensinado em 1 ano e meio de curso, né? Present Simple, Past Simple, Future, enfim, tempos verbais aí que representam de fato a base do inglês, né? Então, em um semestre já dá para se virar e aprender muita coisa, assim. Que legal. E algumas pessoas acabam entendendo, Júnior, algumas coisas, mas na hora de falar ainda tem uma insegurança, ainda tem muito medo. Para essas pessoas que precisam praticar mais essa parte, eu acho que da oratória mesmo, da fala, como é que funciona? O que você indica aí? Então, escutar muito, né? A principal habilidade para alguém falar um segundo idioma, antes de mais nada, é escutar. Acho que muita gente acaba errando, de fato, na hora de estudar inglês, porque acha que tem que ficar... Claro que é importante ler, importante, né, escrever, mas são habilidades, digamos que secundárias. Então, para você desenvolver a fala, antes de mais nada, você precisa escutar muito. Aí a gente tem, hoje em dia, o que mais tem, né? A plataforma de streaming, sim, Netflix, enfim. Escutar bastante, né? Ver bastante filme, série, colocar em inglês. E entender que vai errar muito. É normal. E você não tem que ficar inibido, né? Não deixar de falar, não deixar de praticar por medo de errar, porque vai errar, é normal. Sim. Então, a principal dica que eu dou é praticar o famoso listening, né? Que é a escuta. Sim. Escutar muito e não ter medo de falar. Que legal. E é legal até lembrar mesmo que a metodologia também do Influx, ele tem isso, né, no aplicativo. A gente consegue praticar muito essa parte de ouvir. É muito tecnológico. E no momento você falou que você era aluna, eu acho que eu não sabia que eu podia falar que você era aluna, tá? Você é aluna, né? É muito legal porque a gente consegue falar no aplicativo e o mais legal e também triste às vezes pra gente que é aluno é que ele conserta a gente real, né? Ele dá o feedback da pronúncia. Ele dá o feedback da pronúncia, da resposta. Então, se você estiver pronunciando errado, ele já fala que está errado. E aí, às vezes, eu fico lá e vou lá fazer aula bônus. Gente, estou desesperada porque ele disse que está tudo errado a minha fala. E isso é legal mesmo, porque acaba ajudando muito na hora da gente conseguir falar. Porque eu conheço muita gente que acaba entendendo, mas na hora de pronunciar, realmente não consegue, né, ter essa parte de realmente conseguir se comunicar. Que legal. Olha, estamos falando aqui várias coisas e tem uma pessoa aqui que está falando para você contar um pouco como tudo começou. Quem foi o seu incentivador no inglês?
Quem te incentivou no inglês, Júnior? Nossa, eu tô desconfiando que será que Isso, é meu pai, minha mãe? eu acho. Meu pai, minha mãe, eu não sei. queria te contar, mas eu acho que é. Não tenho como deixar, obviamente, também de mencionar, né? É uma história até que eu me orgulho também de falar. Meu pai Sim. dormiu na fila para me matricular no curso de inglês. Uau! Né? Para poder, enfim, estudar e tudo mais. Tinha sábado de manhã lá que eu não queria ir, estava com preguiça. Mas ele, você vai sim. E, né, me formei no curso de inglês, então meus pais me incentivaram muito, Sim. obviamente, para que eu estudasse, né, me formasse no inglês. Tive professores ótimos também na escola, então é isso. Que legal, aqui tem outra pessoa também falando, o Júnior sempre gostou do inglês. No início foi tipo, meus pais estão pagando, vamos lá, né? Olha, pelo menos ele está contando a verdade aqui, né? Exatamente. Muito bom, muito legal. Olha, parabéns. Estão falando várias coisas aqui. A Jamile está dizendo que está amando o programa. A Tabata Samanta, meu orgulho sempre. Influx, a melhor metodologia da vida. Ele é seu primo, inclusive. É contábil Rustini. Rustaine. Então, aí, ó, meu primo é um sucesso. Muito bom, que legal. Olha, nós vamos rapidinho chamar agora a Mauri. A gente tem um quadro aqui maravilhoso, que é o Fala com a Especialista. Ela dá sempre muitas dicas para a área profissional e para a área também pessoal. Então, a gente vai rapidinho para essas dicas mega especiais. É com você, Mauri. Olá, Maria. Olá, pessoal. Vamos para mais um programa Fala com a Especialista. No programa de hoje, o tema, como sempre, está transformador. O tema é como ter sucesso no ambiente de trabalho. Então vamos lá. Entramos no último trimestre do ano e o que podemos fazer para ter sucesso no ambiente de trabalho, para nos mantermos relevantes dentro da nossa área de atuação? Bem, segundo a FIA Business School, para ter sucesso no ambiente de trabalho, a gente precisa focar 20% do nosso desenvolvimento em habilidades técnicas e 80% em habilidades comportamentais. Ou seja, a forma como você interage com as pessoas, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você resolve problemas está fazendo toda a diferença na sua carreira. Se você é aquele líder, é aquele profissional que pensa ainda que resultados é o suficiente, cuidado, você está fadado a perder espaço no mercado de trabalho. É tudo sobre pessoas cada vez mais. Apesar de toda a globalização, digitalização, tecnologia rolando, inteligência artificial, as pessoas continuam no centro de tudo. Existe uma diversidade de perfis de trabalhadores atuando hoje no mundo do trabalho. E aquele que consegue lidar melhor com as pessoas é que vai se diferenciar. Então eu quero trazer uma orientação de ouro para você, começando com uma reflexão. Você já foi para um outro estado? Foi para um outro país? Quando a gente está em um lugar diferente do nosso estado, da nossa cidade, a gente costuma ficar um pouco mais atento, não é isso? A gente busca entender um pouco mais o que aquela pessoa quis dizer. O idioma, de repente, diferente, a gente costuma ficar um pouco mais atento com os ouvidos para buscar entender o que aquela pessoa está falando. A gente cuida para não ser mal interpretado, para não interpretar ninguém errado. E se a gente trouxesse esse mesmo esforço para o ambiente de trabalho? Entendendo que nós estamos lidando com pessoas diferentes, pessoas com diferentes culturas, vivências, sistema familiar. Então, busque desenvolver habilidades que possam ajudá-lo na capacidade de lidar com as pessoas, para que você consiga se diferenciar cada vez mais, porque tudo que não puder ser digitalizado vai valer cada vez mais no mercado de trabalho. Eu sou Maurinha Oliveira, mentora de carreira, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, e esse foi mais um Fala com o Especialista. É com você, Maria. Até a próxima. Maravilha! Que dicas incríveis. Esse foi o quadro Fala com a Especialista com a Maureen. Obrigada, Maureen. Voltando aqui agora com a nossa entrevista, eu quero saber do outro negócio que o Júnior tem, porque o Júnior também tem uma agência de viagem. Então, como foi que surgiu aí a ideia de abrir essa agência? Então, eu, na minha jornada lá na Influx, né, eu tenho 11 anos de Influx, mas eu sempre quis ter uma renda extra, ter uma outra fonte de renda. Então, tudo começou com um golpe Uau. que eu sofri no aeroporto. Eu comprei passagem de um cara lá, que, enfim, se dizia expert em viagem e tudo mais.
E na hora de embarcar, minha passagem estava cancelada. Uau. Enfim, não sabia se o motivo. A gente era nós estávamos em grupo. Enfim, eu tive que pagar lá. Quem já passou por isso, né? Perder um voo, por exemplo, você compraria um voo emergencial no balcão da companhia, né? Vai pagar bem caro. Paguei caro por um único trecho. Mas enfim, né? Então começou uma frustração ali. Virou o ano, isso foi fim de ano. Virou o ano. Eu já tinha um conhecimento em milhas e tudo mais. Comecei a estudar, entender como que eu poderia rentabilizar esse conhecimento. E vi que dava para abrir uma agência de viagens, né? Tudo começa com milhas, mas tem outras formas também de emitir passagem, né? E outros serviços do turismo, mas começa ali com milhas, geralmente. Então, começou basicamente assim, né? Com o desejo de aumentar minha renda, essa frustração, né? Desejo de viajar também, claro. E esse conhecimento em milhas, que a partir daí eu cheguei nesse conhecimento e vi que dava para abrir uma agência de viagens. Então, foi basicamente assim. Legal, que incrível. Fez do teu limão uma limonada, então, né? Pegou o problema, montou apenas uma empresa, só fez um segundo negócio, fraco ele. E conta pra gente, nessa agência vocês resolvem tudo, é um pacote completo, se quiser passagem, se quiser hospedagem, tudo tu faz por lá. Qual é o grande diferencial dessa agência? Conta pra gente. Exatamente. A gente trabalha com passagem aérea nacional e internacional. Hospedagem das mais variadas, tem para todos os bolsos, tem resort, hostel, apartamento, hotel, pousadas. Então, a hospedagem tem uma vasta variação. Bem como o seguro viagem, né? Geralmente para uma viagem internacional, mas nacional também, indicado o seguro viagem. Legal. Aluguel de veículo, cruzeiro, então tem tudo. Pacote completo, serviço, né, separado ali. Quem quer só o hotel a gente vende, quem quer só a passagem vende também. E diferencial, eu citaria 2. Primeiro, preço. Nosso preço ele é de fato competitivo, a gente tem um preço legal. Muito bom. Facilidade no parcelamento em 10 vezes. E atendimento. Eu acho que, infelizmente, né, somos manauaras, somos apaixonados pela nossa cidade, mas a gente sabe um pouco que a gente carece de um bom atendimento, né, em muitos lugares, muitos serviços. E o nosso atendimento ele é bem humanizado, né, a gente responde rápido. Então, é isso. Acho que os principais diferenciais são esses. Maravilha. Assim, a gente sempre quer um bom atendimento e realmente, muitas vezes, a gente carece, né, desse serviço. João, e para quem quer economizar nessa viagem, quer se planejar, viajar tranquilo, o que não pode faltar nesse planejamento? São alguns fatores. Primeiro, tentar ao máximo fugir da alta temporada. Então, assim, não tem... Apesar de que, por exemplo... A gente ofertou para Maceió recente, dezembro, janeiro, a R$1.000. Então, assim, geralmente, alta temporada passa disso, né? Sim. Às vezes passa de R$2.000, R$3.000. Mas, de modo geral, você tem que tentar fugir da alta temporada, meses de férias, feriados, né? Por conta da alta procura, né? Flexibilidade é algo que interfere também numa precificação, às vezes na mudança de um dia para o outro ali. Você pode mudar um horário, uma data, a gente consegue uma tarifa mais econômica e antecipação, se antecipar. Então, claro, e óbvio, seguir a Escúrcia Viagens no Instagram, né? Muito bom. Entrar no nosso grupo de ofertas, tem muita promoção aí para o ano que vem, então é mais ou menos isso. Maravilha. João, e aí na hora de empreender, muita gente fica com medo, né? E acaba ali sonhando e não executando. Qual é a grande diferença ali de quem sonha e realmente executa? Porque a gente já viu que tu é um case de sucesso, tu pega do teu limão, faz uma limonada. Então, conta aí os segredos para quem está nos assistindo. Vou ser sincero aqui, tá? Eu tive muito medo no início também, eu passei por essa fase, não sei se é medo, mas incerteza ali de, poxa, eu tenho a Influx, eu vivo a Influx, era a minha rotina. Sim. Então você abrir um outro negócio, você despende energia para isso, né? É um negócio novo, querendo ou não, a Influx é uma franquia, eles têm suporte, é mastigado, né? A agência de viagem é literalmente tudo do zero, né? Desde o nome até processo de atendimento e tudo mais, emissão, enfim, a gente tem funcionário. Sim. Então, eu acho que
o grande diferencial, em algum momento, se você tem sede de crescer, de fato, realizar seus sonhos da sua família, você tem que ter coragem. Sim. Uma hora você tem que romper esse medo e enfrentar. Porque se você não enfrentar, você vai continuar na inércia, né? E nada acontece, certo? Então, acho que o grande diferencial mesmo para quem quer empreender é fazer acontecer. Que com coragem, uma hora as coisas dão certo. Maravilha. E essas duas empresas, são coisas diferentes, né? Uma é educação, outra é turismo. Eu tenho certeza que te ensinaram muitas coisas. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente o que você aprendeu nessa trajetória sobre liderança e gestão de pessoas. Olha, a gente sabe que lidar com pessoas e cabeças diferentes, né? Criações diferentes, Sim. é sempre desafiador, né? Não é fácil. A gente, enquanto líder, muitas das vezes vai apontar erros, né? Vai identificar que, poxa, aquele caminho ali não é o caminho ideal. E a gente mostrar erros, apontar caminhos inadequados, não é fácil, né? Sim. Então, acho que você tem que aprender a ouvir, ter humildade, entender que, às vezes, você, enquanto líder, você pode errar também, né? Escutar, dar voz ao seu time, né? Saber falar. Então, acho que fazer com que as pessoas comprem o teu propósito, né? Afinal, poxa, eles estão trabalhando para mim, né? Sim. Na minha empresa. Mas se você consegue alinhar o propósito desse colaborador, entender que você está ali com ele também, né? Eu acho que fica tudo mais fácil quando ele se sente parte do processo e entende que contigo ele também vai realizar seus sonhos. Eu acho que é isso. Maravilha. E, Junho, assim, a vida do empreendedor tem esses altos e baixos. E nesses momentos que tem as coisas assim que saem como não foi planejado, né? Sai do planejado, às vezes, esses momentos de incerteza. Como que você faz para lidar com esses momentos? Bom, falando de influx, vou falar um pouco mais da área comercial, que é algo que eu mais hoje vivo, né? A gente está todo setorizado ali. Então, comercial, por exemplo, é comum chegar um momento ali da semana, poxa, a gente queria estar com tal número, não alcançou ainda, mas não dá para se descabelar, né? Tem que analisar, a gente analisa os famosos KPIs, né? Que nada mais nada menos são números, né? Sim. Então a gente pega isso, os indicadores. A gente pega ali os números apresentados, as quantidades de retorno, de contato. A gente analisa se tem que fazer mais stories, se tem que fazer mais ação, se tem que fazer mais retorno, né? Para em cima daquele número a gente ter um norte, recalcular a rota, né? E, né, enfim, voltar para o eixo, né? E na agência de viagem não foge muito disso. Então a gente, às vezes, se a gente não está ali perto da meta, a gente vê se a gente tem que fazer mais stories, tem que melhorar o atendimento, fazer algum ajuste ali, postar mais promoções no grupo de ofertas. Então, nem sempre a gente vai, né, vai acontecer do jeito que a gente planeja, Sim. mas não se descabelar, não se desesperar, analisar número, que as coisas vão acontecer, com certeza. Maravilha. E para quem está nos assistindo, João, e que vai começar agora, está iniciando ainda, que conselho assim mais sincero você daria? Talvez aquele conselho que até mesmo você queria ter ouvido lá no início da sua jornada. É meio clichê, mais uma vez, mas acreditar. Entender que sim, não vai ser fácil, vai ter meses de baixa, vai ter meses que as coisas não vão acontecer, faz parte, né? E ter coragem, fazer acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso. Maravilha. João, e o nome do programa que ele é pra cima, e tem uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é: o que te deixa para cima? Essa não estava no script, não. O que me deixa para cima, nossa, é saber que eu tô indo no caminho certo, que eu tô podendo realizar os meus sonhos da minha família e que eu posso também agregar de uma certa forma na vida das pessoas que estão próximas de mim, que trabalham comigo. Todo mundo conhece, sabe o quanto eu sou emotivo, o quanto eu quero ver todo mundo bem, todo mundo feliz, realizando seus sonhos também. Então, o que me deixa para cima é poder ter a certeza que eu estou caminhando certo, realizando os meus sonhos e também as pessoas que estão próximas de mim. Que legal, que lindo. Olha, a Maiara aqui também está falando. Parabéns, Junho. Sabemos que não foram dias fáceis, mas o mais importante é que você não desistiu. Tenho muito orgulho da pessoa e do ser humano que você se tornou, tanto como gestor, quanto como amigo. Olha aí que lindo.
O seu primo. O que deixa ele para cima é sonhar altão e saber que na hora certa as coisas vão acontecer. Olha que legal, maravilha. Júnior, eu quero que você deixe uma mensagem, então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. E também como que eles conseguem entrar em contato com vocês, para a Influx, para a agência, de repente quer realmente iniciar esse curso, né, ter esse outro idioma, quer fazer uma viagem, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Então, o recado que eu tenho é, se você quer dominar o inglês ou o espanhol de forma mais leve e mais rápida, você vai pesquisar no Instagram o nome Influx Manaus, PQ é a abreviação de parque, PQ Laranjeiras, Parque das Laranjeiras. Então, novamente, Influx Manaus, PQ Laranjeiras. Lá na bio tem o nosso WhatsApp, então você consegue entrar em contato com o time de consultores lá, pegar informações da metodologia, agendar visita. E quem quer viajar, realizar seu sonho da sua primeira viagem internacional, viajar nacionalmente, levar sua família, pedir a mulher em casamento, a gente ajuda também pela Excursia Viagens. Excursia Viagens. Lá na bio também tem o WhatsApp, tem o nosso contato. Então, é isso. Maravilha. Júnior, então, quero te agradecer. Foi uma honra te receber aqui para falar de um tema que eu adoro, que é empreendedorismo. Falar de um tema que agora eu enfrentei também, né? Entrei no curso de inglês. Foi assim que eu conheci o Júnior. Então, foi uma honra te receber aqui no programa Pra Cima hoje. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Foi, de fato, um prazer poder compartilhar a minha história, com a qual eu me orgulho muito. E é isso. Muito obrigado. Maravilha. Olha, eu quero agradecer você também que ficou aí acompanhando toda a programação aqui da TV Mascate, do programa Pra Cima. Quero te lembrar que lá no nosso portal msktv.com tem muita informação sobre a cidade, sobre o Brasil, sobre tudo o que está acontecendo para você ficar por dentro. Então, não esquece de visitar o nosso portal. E também aqui tem toda a programação da grade da TV Mascate. Então, todos os dias tem um programa para você assistir. Fica aqui acompanhando a gente. E quarta que vem, às 19 horas, tem mais programa Pra Cima e eu te espero quarta-feira que vem, hein? E vamos pra cima.